E agora nós estamos ao vivo, seja muito bem-vindo ao Quintal do Ville. Welcome to Quintal do Ville. E vamos começar hoje a nossa live que vai receber o nosso convidado especial, está virando até talk show, convidado especial, Daniel Leirião, do PEC Serpente. A galera já está entrando, e aí galera, todo mundo entrando, sejam muito bem-vindos ao Quintal do Ville. Para você que está assistindo aqui gravado, agora está fazendo, mas daqui a pouco alguém vai assistir gravado isso aqui no IGTV. Para você que está assistindo gravado, vamos esperar esse comecinho para a galera poder entrar e bombar um pouquinho a nossa live aqui com o Daniel Leirião, do PEC Serpente, que vai falar para a gente sobre as curiosidades, empreitadas, dificuldades e maravilhas de se ter um criadouro de serpentes no Brasil. Na verdade, o Daniel, se eu não me engano, ele foi o primeiro criador de serpentes no Rio de Janeiro, cara. Aqui no Rio de Janeiro a parada é difícil. Então vamos lá chamar o Daniel. Beleza, daqui a pouco o Daniel está entrando para trocar uma ideia com a gente. A galera está entrando, sejam muito bem-vindos ao Quintal do Ville. Aí, Lei, que isso, hein? Mega produções, cara. Gostei de ver, hein? Tirou uma onda, hein, cara? Nada. E aí, ficou maneiro esse banner aí atrás, hein? Muito legal. Temos aqui Nosso logo. Ficou muito maneira, cara. Porra, Daniel, gostei de ver, hein? Tirou onda. Eu até fiquei agora... Pô, na próxima eu vou lançar um fundo melhorado aqui nessa parada. Vou fazer um... Fica legal. Vou dar uma modificada aqui. Pessoal, diz pra gente se o som tá bom, se o som tá legal. Você tem fone de ouvido, Daniel? Tenho, mas como é que tá aí? Aí eu tenho que mexer um pouco na estrutura aqui. Se tiver ruim, eu coloco. Vamos ver se a galera fala aí. Como é que tá o som aí? Vamos lá, pessoal. Diz se o som tá legal, você bota a mãozinha pra cima. Se o som tá ruim, bota a mãozinha para baixo. O Michael falou que tá top, então vamos que vamos sim. Eu botei aqui o somzinho, porque da última vez o meu deu ruim aqui e acabou que ficando com o fone ficou melhor. Mas beleza, vamos seguir dessa forma. Beleza, galera. Vou explicar um pouquinho aqui o intuito da live. O intuito da live é porque a gente gosta de falar de cobra. Na verdade é isso. Somos todos criadores de cobra e gostamos de falar de cobra. E aí a ideia com o Daniel realmente é... Tu é o primeiro criador de serpente do Brasil, do Rio de Janeiro, não é? Isso. Então é isso aí, falei certo. Daniel é o primeiro criador de serpente do Rio de Janeiro. E eu já conheço o Daniel já desde eu acho que antes dele estar formado, quando ele ainda era estagiário do zoológico aqui do Rio, não é isso? Isso. Fui em 98, eu fiquei quase um ano lá no zoológico de estágio na época, né? Já tem um tempinho. Já, a gente era novo. Eu era um pouco mais novo. Era um pouco mais moleque, mas a gente era novo junto. E aí, qual é a ideia, cara? Pô, você conseguiu montar um criador de serpentes no Rio de Janeiro. E aí, no Brasil, que, pô, é difícil pra caramba. A gente ficou vendo lá o Michael falando. O Michael que também tá aí com a gente. Tá num churrasco lá na neve, mas tá com a gente aqui. E aí, ele tava falando das dificuldades de criar lá. E, teoricamente, não tem dificuldade nenhuma. E aqui a gente sabe que no Brasil as coisas são sempre um pouco mais difíceis, né? E, porra, tu conseguiu. E tá prosperando nisso tudo. E aí, eu preparei algumas perguntinhas, tá? Mas a primeira pergunta é a seguinte. E aí, galera, pode ir perguntando ao longo da live, que a gente vai respondendo até quando der. Vamos deixar todo mundo perguntar e responder. E aí, cara, a primeira pergunta é por que você começou na verdade, pode ser até dois porque começou. Pode ser por que tu começou a gostar de serpentes e répteis, o que te levou a gostar, e depois o que te levou a montar um criador sabendo de todas as dificuldades que a gente ia passar. Então, vamos lá. Primeiro falar um pouquinho da minha história. Desde pequeno, sempre gostei de animais. Isso não é... Acho que a grande maioria que gosta não começa depois de adolescente, depois de velho. A grande maioria, sempre, desde pequenininho, gosta, né? Assim, o meu primeiro contato com uma serpente, eu tinha 2 anos de idade, foi com uma coral. Se era verdadeiro ou não sei, porque na época mataram. Eu estava com ela na mão. Então, isso em Peruíbe, São Paulo, já faz muito tempo isso. E a partir daí eu fui crescendo, eu fui gostando de outros animais também, aves e tal. E na minha adolescência, eu comecei a ter algum contato com répteis, né? E aí eu fiquei fascinado, porque é um mundo totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado, cão, gato, ave. E aí eu endoidei, falei, porra, é o que eu quero seguir, esse é o caminho. E aí eu comecei a estudar. Entrei na faculdade por causa dos répteis, na verdade. Eu quero ser biólogo para poder estudar os répteis, trabalhar com répteis, né?
E aí eu segui esse caminho, fiz alguns estágios no meio do caminho e tal, me formei, tive outros trabalhos no meio, mas aí eu consegui, fiz voluntariado no CETAS, trabalhei com peixe ornamental, eu criava cara-disco, né? Eu criei. Pô, a cara-disco, pode crer. Eu criei muito a cara-disco, que no Rio era nascer dos discos, o pessoal conhecia bastante. Depois do cara-disco, eu comecei a criar aves, e aí foi quando eu montei o criador comercial, né? De aves, então. Tu começou criando aves. Eu comecei com aves, chamava Criador Araranguá. Comecei com aves exóticas, né? Eu criava psitacídeos exóticos, né? Família ringneck, cabeça de ameixa, mustache, várias espécies de lores, papagaio. Você chegou a ter aquele papagaio gigantão, não chegou a ter? Aquele verde? Tinha o ecleptos, papagaio ecleptos, Ecleptos, que é né? vermelha e azul, e o macho verde, bichos lindos, lindos. E aí acabou que eu falei, bom, agora acho que chegou a hora de eu focar aquilo que é a minha paixão. Vou começar a trabalhar com serpentes, né? Eu gosto de todos os répteis, todos. Só que eu tenho uma paixão maior pelos boídeos, né? Então, assim, eu falei, agora é a hora de correr atrás disso. E aí, mesmo sabendo de todas as dificuldades, como eu já tinha, né, eu já tinha um criador de aves, que eu já era um criador comercial de animais silvestres e exóticos, eu acrescentei, eu fiz um projeto novo e acrescentei as serpentes. Então isso te facilitou na hora de fazer a migração pro você já tinha montado o teu negócio, você só teve que adicionar uma espécie ou um grupo de animais pro teu criador comercial já, maneiro. Exatamente. Maneiro. Mas na verdade, por a gente tá saindo de uma linha, saindo não, eu ainda tenho na minha autorização as aves. Não tenho mais aves, mas a gente não sabe, dia de amanhã, no futuro, a gente pode voltar. Mas hoje, eu só tenho répteis no criador, só tenho as serpentes. Eu precisei fazer um novo projeto, né? Como a gente está entrando com novo grupo de animais, tive que fazer um novo projeto, documentação de prefeitura, documentação estadual, enfim, um monte de documentação nova, para ver se até a prefeitura aprovava criar as serpentes, né? E a gente foi conseguindo os documentos e foi aprovado. Então, a gente, desde abril de 2019, a gente conseguiu a autorização para serpentes e foi onde a gente começou. Agora, desde o tempo que você iniciou o processo de adição desse até eles darem o ok, foi quanto tempo mais ou menos de licenciamento, não é isso, né? Mais ou menos isso. Olha, desde quando eu comecei na parte de répteis, a parte de répteis, foi até mais rápido, porque eu já sabia todos os trâmites, então eu já fui buscando todas as documentações. Quando eu dei entrada, já estava com quase tudo. Acho que cerca de 6 meses eu já estava. Foi rápido, então? Na parte de serpentes. Para as aves, demorou quase 2 anos. Então, a pessoa que pretende abrir um criadouro hoje, né, vai levar aí uma média de um ano e meio, de repente até 2 anos. Nesse período de pandemia, o pessoal que tem tentado não tem conseguido, não tem tido sucesso, justamente pelo fato de que estava tudo parado, né? Então o INEA não estava trabalhando justamente porque não tinha como trabalhar, estavam em home office, então realmente foi um pouco mais difícil aí pro pessoal. Mas, quem fez o teu foi o INEA mesmo, né? Você faz o pedido no IBAMA, aí ele manda para o INEA e é o INEA que eles não chegaram a passar para a Secretaria de Meio Ambiente do Rio, não, né? Ficou estadual mesmo. Porque o que acontece? O INEA é a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. A gente está falando de Rio de Janeiro. No Brasil, se eu não me engano, são só 3 estados que estão autorizados, que é Paraná, Alagoas e Rio de Janeiro. Eu achei que tivesse mais estados. Não, até onde eu sei. Se eu tiver errado, alguém souber aí, pode escrever. Não, eu não sei mesmo. O meu é achismo puro, não faço a menor ideia. São 3. E nos outros estados autorizaram exóticos. Muita gente me pergunta, você vai ter pogona? Vai ter gecko? Não vou ter piton? Não, porque no Rio de Janeiro só autorizou para silvestres, né? Nativos. Então, os exóticos estão fora. Então, a gente não pode criar nada de exótico aqui. Mas, a priori, é isso daí, né? Foi essa dificuldade. A questão do municipal. A gente teve que ter documentos municipais. Então, a gente tira documentos municipais e estaduais, né? O que o Estado pede, que, na verdade, é o INEA.
e o municipal é lá em Duque de Caxias, onde fica o criador. Tá, então você hoje tem uma restrição para apenas animais da fauna silvestre aqui, e aí fora do Rio de Janeiro, os outros estados que conseguiram criar alguma coisa, ainda tem alguns que criam as pitons e os animais exóticos. E eu me lembro, cara, a pergunta não era essa não, tá? Mas vou seguir minha pergunta aqui, senão eu vou acabar me enrolando. E aí, como é que tu fez a escolha das espécies? Porque eu te visitei aí, pô, muito maneira a quantidade de espécies que você tem. Ah, rapidinho, cara, outra parada. Você abriu em 2019, então, até você conseguir a licença, você não podia ter bicho nenhum de serpente. Ou já podia correr atrás de matrizes, já podia... Não podia fazer nada. Não. Então, quando a gente recebeu a licença, a autorização, quando a gente recebeu o papel moeda com autorização, aí sim, a partir daquela data, a gente pode começar a correr atrás das matrizes. Aí é um outro problema muito grande. Que eu lembro que você falou que a pior coisa que tem é arranjar as matrizes, né? Exatamente. Porque muita gente que acredita, vou abrir o criatório, demorou, consegui autorização, pô, maravilha, agora eu vou conseguir as matrizes, vou ligar para setas, falar com zoológicos, falar com instituições. Não é assim. Não é assim. Porque, assim, felizmente, eu vou dizer felizmente, vocês vão entender o porquê. A grande maioria dos animais que chegam em setas, né, setas, para quem não sabe, é Centro de Triagem de Animais Silvestres, do IBAMA ou do Estado, agora existem alguns particulares também, estão dividindo isso daí. Mas tem particular? Não sabia não. Maneiro. Tem, existe. Maneiro. O que acontece? Quando acontece uma apreensão de uma pessoa que tem um animal ilegal, ou um animal que foi atropelado, ou um animal que foi capturado pelos bombeiros dentro de um condomínio e não tem onde soltar ali, esses animais vão para o setas. Alguns os bombeiros já têm orientação de soltura em determinados lugares, mas a grande maioria vão para setas. Chegando nos setas, é avaliado aquele animal, e se o animal, no caso, eu estou falando mais de jiboias, tá? E outras serpentes também, que ocorrem naquela região, então, geralmente, acabam sendo soltos, o que é o lado positivo. O animal foi coletado. O animal está bom, né? Ele não está doente, não está nada. Para a natureza, é claro. Mas tem o outro lado, o lado do criador, que necessita desses animais para formar matrizes, né? Para poder gerar filhotes e poder, mal ou bem, a gente preservar a espécie também, porque a partir do momento que a gente cria em cativeiro, está preservando, a gente não consegue ter muitos indivíduos porque acabam sendo soltos. Né? Que é o lado positivo a ser solto, mas o negativo é que a gente acaba ficando não tendo tanta oferta. Então, e muitos zoológicos não passam para criadores comerciais. Eles preferem... ainda existe muito mito em relação ao criador comercial, infelizmente, mas aí eles passam para conservacionistas, passam para outros zoológicos, e às vezes eles ficam até com o animal no plantel lá, às vezes excedente, né? E não passam para criador comercial. Mas, enfim, aí é outro papo. E aí tu escolheu... Desculpa. Não, e aí é isso. Assim, a dificuldade de se conseguir as matrizes é essa. Ou então, a pessoa compra de outros criadores. Você pode comprar, o que é legal também. Só que muitas vezes você não vai comprar bichos adultos, você vai comprar filhotes que poderão reproduzir, né? Porque nem todos vão reproduzir, poderão reproduzir a partir de 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, dependendo da espécie. O que desenvolvimento de cada um. Até o que o Michael falou uma vez que a gente estava conversando, acho que foi até numa live, você estava também junto. Tava. Ele estava falando que eles lá entre os criadores, como já é maior, né, a quantidade de criadores, eles fazem troca de animais, né, eles baixam bastante o valor mais para trocar os animais, para eles manterem animais com... não fazer cruza consanguínea, né? Para poder manter os animais com DNA legal lá para continuar reproduzindo. Aqui a gente não tem ainda como fazer isso porque não tem volume ainda de criador, né? Não tem. Então você tem que comprar os bichos. Exatamente. Se eu não me engano, aqui no Brasil somos 8 ou 9 criadores, sendo que tem a maioria desses de Alagoas e do Paraná, a maioria é foco exótico, né? Então, pode crer. Então a gente não tem muita jiboia arco-íris, enfim, para poder fazer essa troca sanguínea aí. Né?
Você quando escolheu as suas espécies, né, você lá hoje tem quais espécies de serpente lá hoje? Vamos lá, eu Hoje, vou falar vamos lá, o o nome. que você tem hoje mesmo lá rolando? O que você tem lá? Tá, vou falar o nome vulgar e atrás, logo em seguida, o nome científico. Então a gente tem a jiboia comum, né, que no caso alguns chamam de BCC. Por que é BCC? Porque o nome científico é Boa Constrictor Constrictor. Essa é aquela jiboia mais comum que todo mundo conhece. Temos também a jiboia do Cerrado, que também chamam de BCA, que é a Boa Constrictor Amarali. Também temos as jiboias arco-íris. Vou pontuar agora as espécies de jiboia arco-íris, são todas do gênero Epícrates. Então a gente tem a Epícrates cencrea, que é a jiboia arco-íris da Amazônia. Epícrates assisi, que é a jiboia arco-íris da Caatinga. Epícrates crassus, que é a jiboia arco-íris do Cerrado. E temos também a Epícrates maurus, que é a jiboia arco-íris do Norte ou jiboia arco-íris do Cerrado do Norte. Que é aquela pequenininha, né? É, aquela menorzinha e tal. É bem bacana. Essas são as epícrates que a gente tem. Já tem gente fazendo lista de desejo aí, Daniel. Já tem, você está falando o nome da lista, já tem gente mandando que está fazendo lista de desejo para poder ver o que vai pedir. E me manda depois. A gente tem também as coralos, né? Nem todos têm coralos. Né? Ainda tem alguns criadores que têm coralos hortulanos. A gente tem coralos hortulanos, que é a suaçuboia, e também temos a coralos batese, que é a piriquitamboia, que é um bicho amazônico de extrema dificuldade de se conseguir as matrizes. Extrema dificuldade. Hoje a gente tem 2 casais lá no plantel, mas ainda são muito novos e ainda vai demorar para ter filhotes. E quando tiver filhotes, acredito eu, dependendo da quantidade e do sexo, não estaremos disponibilizando nenhum, porque precisamos aumentar o plantel para lá no futuro conseguirmos disponibilizar. A Corallus a que você tem é a Batese, né? Tem a Batese, e tem a Caninos, né? Depois que mudou, viraram 2. E hoje você tem a Batese lá. Essa aí que o Fernando quer, ó. Que é a Batese e a Hortulanos. Agora, a Hortulanos, você já tem ela já tem reproduzindo e já tem... Na verdade, você já consegue hoje disponibilizar para compra. Sim. A Hortulanos. A Hortulanos vai ter uma surpresa aí. A gente está com os filhotes lá que nasceram, mas vai demorar um pouquinho para disponibilizar. Mas vamos disponibilizar hortulano, que muita gente está querendo e a gente vai conseguir disponibilizar, tá? Provavelmente vai ter hortulano laranja para disponibilizar. Pô, que maneiro, hein, cara? Garden para disponibilizar e outras coisinhas aí que deixa mais para frente, senão o pessoal vai começar... Vai começar a pedir. Tem lista de espera aí, não? Tem lista de espera no Pet Serpente? Tem lista de espera, mas olha, legal, vou te falar, não funciona muito bem lista de espera. Não? Não, infelizmente não funciona. Eu tentei, porque esse foi o primeiro ano de venda nosso, né? Essa primeira cria que a gente teve, foi o primeiro ano de venda, então muita gente queria botar o nome na lista de espera, então a gente foi colocando, tivemos uma lista de espera enorme, muita gente. Aí quando nasciam os filhotes e a gente entrava em contato com o pessoal, 98% ou já tinham comprado outro criador, claro, não eu entendo, ou já não tinha dinheiro para disponibilizar, ou já não queria mais, enfim. E aí o 98% não vale. Então, não vamos mais fazer lista de espera. Não vale a pena, porque a gente demanda muito trabalho para anotar todos os dados e depois a gente... E depois você tem que fazer um call center, né? Para ligar para todo mundo, vai, e os caras já não querem mais. Aí já não querem mais. Então não vale a pena. Eu espero que as pessoas entendam que não vale a pena por causa disso. Você hoje tem quantas fêmeas lá de hortulanos que estão tendo filhotes, vamos dizer assim? Fêmeas de hortulanos, a gente está com 2 fêmeas lá, grandes, né? Uma foi aqui, pariu, teve filhotes, e a outra a gente cria esse ano agora. A gente tem mais uma fêmea menor um pouquinho. Mas legal. As coisas vai ser uma coisa bacana aí, os hortulanos. Pô, mas nasce quantos filhotes em média de um hortulano? Olha, depende muito. Tem casos de 4 filhotes, tem casos de 18 filhotes. Pô, 4 filhotes. Pode nascer bastante. E a Batese só daqui a 2 anos?
Daqui a Só daqui a 2 dois anos elas vão anos, ter filhote para você ver o que tu vai fazer com a cidade. daqui a 2 anos a fêmea as fêmeas vão estar prontas para a reprodução. Isso não quer dizer que a gente vai botar para copular, se realmente estiver pronta, a gente vai avaliar tudo, a gente vai botar para copular, vamos ver se copula e vamos ver se nasce, né? Vamos ver se vai dar tudo certinho. Então é tudo uma questão de espera. E outra, demora muito tempo para nascer. Às vezes dá 9 meses para nascer. Então a gente tem que ter muita paciência. A coisa vai ser lá para frente, vai demorar um pouco. E aí você diz que demora por aquela questão delas fazerem a cópula e armazenarem o esperma para só depois fecundar. É por isso que você falou que demora? Também. Mas no caso das hortulanas e das batésias, a gestação é longa também. É mais longa? É mais longa. Então, legal. Vai de 6 a 9 meses. Caraca, muito tempo. Leva bastante tempo. Pô, eu tenho umas perguntas aqui. Na verdade, eu vi até um comentário agora, alguém falando de Cropane. Cara, a Cropane, eu acredito, aí eu vou dar minha opinião, depois você me conserta, tá, Daniel? A Cropane, eu acredito que ela não vai entrar tão cedo para a lista dos criadores, porque, na verdade, até, sei lá, semana passada não sabiam nem que ainda existia ela, né? Se você pegar os livros não da internet, mas os livros impressos, você só vai achar foto dela preta e branca. Que foi a última foto que alguém tirou, assim. Alguém pegou ela lá, acharam lá no Vale do Ribeira no ano passado e, meu irmão, se não me engano, 1 ou 2, né? Então deve demorar bastante isso. Tem uma curiosidade aí. Há uns 15 anos atrás, eu comecei a escrever um projeto, chamado Projeto Cropane, que a gente estava com vontade, eu e o Rodrigo, não sei se você conhece, Rodrigo Costa, Cerqueira da Costa, que é um biólogo, que inclusive foi até padrinho do casamento, é um amigaço. Ele trabalhou no zoológico, trabalha no Rio Zoo, que não é mais Rio Zoo, agora é Bioparque, né? Ele já foi diretor de aves, enfim. É um cara do ramo, um biólogo também do ramo. Na época a gente começou a escrever isso, só que não foi para frente. A gente tinha certeza absoluta que esse animal estava lá, está lá. Né? Naquela época não tinha, não sabia. Pô, as pessoas cobram, ninguém procura, né? Não vai. Eu falei, tem certeza, se a gente arrumar uma equipe bacana, todas as autorizações, um projeto legal, a gente consegue buscar esse animal lá para fazer um trabalho bacana. A minha ideia era fazer um trabalho de conseguir autorização, tudo direitinho, um trabalho de reprodução em cativeiro para repopulacionar. Pô, mas isso já era no zoológico ou nem era no zoológico ainda? Não, isso faz 15 anos atrás. Isso foi bem antes disso. Eu travei então. Eu vi a voz aí agora. Voltou, fala aí. Voltou. Então, parou aonde? Onde é que você escutou até o final aí? Você estava vendo esse projeto lá atrás, antes de ser zoológico, antes de ser tudo. Não, faz tempo isso. Aí a gente... Mas acabou que não foi para frente, coisa mais da juventude, da gente querer fazer aquilo. E aí eu fiquei muito feliz quando eu soube do projeto de Boia do Ribeira, né? E que encontraram. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, liguei pro Rodrigo, falou, Rodrigo, você viu? Eu falei, cara, eu vi e tal. Muito legal, assim, muito bacana. Você pega hortulanos, cara. Eu tava no Vital Brasil esses dias lá com o pessoal, com a Ana e com o Bené, e aí chegaram 2 hortulanos, uma era do Maitá e a outra era aqui de Niterói, de Pendotiba, cara, lugares cheios de gente. E eu vou te falar, nesses anos todos andando, eu nunca vi uma hortulana. Eu sei que elas estão lá, mas é bicho muito difícil de ver. A Cropane, então, é só naquele pedacinho lá. Hortulanos é difícil de ver, mas tem muito. Hortulanos tem quase no Brasil todo, né? Então, dizem, eu nunca fiz nunca fui assim, para o mato à noite, mas dizem quem está fazendo trabalho de campo, que encontra com facilidade com lanterna, porque o olho brilha igual o jacaré. Então, o cara passa a lanterna na árvore, vê aquele brilho, quando olha é hortulano. Eu já fiz alguns trabalhos ali no Mendanha, ali no Parque do Mendanha, ali com o Jorge, com o pessoal que fazia de noite lá. Depois eles acabaram achando. Eles acabaram achando hortulanos lá, mas eu não consegui ver. Cara, eu tenho umas perguntas aqui, deixa eu só pegar as perguntas da galera. Aí eu tenho uma pergunta aqui que é ponto de vista, tá, gente? Eu esqueci, eu não tenho o nome de quem foi que colocou, mas perguntou por que no Brasil as serpentes são tão caras.
E aí eu vou tentar responder sem ser o Daniel, porque sou o Daniel é o criador, eu não sou o criador. Então deixa eu responder, que o Daniel responde. Cara, a dificuldade de se criar, a pouca quantidade de animais que tem para colocar e todo mundo engatinhando ainda nisso, faz com que o animal seja tenha um valor um pouco mais alto. Agora, a relação de caro e barato, você tem cachorros aí, tem cães e gatos, que são muito mais caros do que serpente. E você tem criadores absurdos de cães e gatos. Você tem duas coisas aí, ó, a lei da oferta e da procura, e você tem a quantidade pequena de criadores tentando entrar, e você tem também o quão caro é se manter o bicho. Né? Você hoje, se eu não me engano, você tira uma reprodução de uma jiboia, se ela tiver filhote, você só vai ter depois de 2 anos, não é isso? Exatamente. E aí nascem 20 filhotes. E aí você tem que aí. ter uma quantidade grande de animais para poder colocar isso para a tua empresa poder rodar. Né? Até para Respondi explicar. certo? Não, tá certinho. Até para explicar o tempo. Pô, mas por que 2 anos e tal? Tem gente que cria, né, com 1 ano. O bicho cria, o outro ano já tá botando de novo para criar. Os boídeos, eles perdem peso, perdem muito peso depois que eles parem. Né? Por isso que a gente tem que preparar muito a fêmea. Ela tem que tá bem mais gordinha, tem que ter uma quantidade de gordura de tecido adiposo. Fazer com que ela gere bem aqueles filhotes, né? Senão realmente não dá esse tipo de problema. Então, por que 2 anos? Porque depois que ela pare, ela pode perder 50%. Pô, 50%? Pai. 50%. E aí o que acontece? Ele perde muito peso. Foco aqui por causa da ligação. Mas perde muito peso. 50% do peso, 50% do peso. E aí, para recuperar isso tudo, pode demorar muito tempo, né? E então a gente dá mais 1 ano para ela ficar, para ela recuperar aquele peso, crescer mais, porque o bicho está em praticamente constante crescimento, né? Porque a gente às vezes não espera o animal chegar no seu tamanho, no seu ápice, porque às vezes vai demorar 9, 10 anos, né? Então a gente consegue reproduzir antes e aí a gente dá esse um tempinho maior aí para ela poder se recuperar melhor. Vamos lá, tem outra aqui, vamos lá. Quais são as tuas... essa aqui é boa. Quais são as cobras permitidas para comercialização? Aí varia de acordo com o estado, né? Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro é só silvestre, para fora pode ter outras, né? No Rio de Janeiro é autorizado todos os animais não opstógrafos, as serpentes não opstógrafas. Legal. E, obviamente, não peçonhentas, né? E para a serpente é isso. Todas que não são opstógrafas e não são peçonhentas, você pode botar na sua M, né? Na sua autorização de M é a autorização de manejo. Se você quiser criar quirônios, tu pode. Posso criar quirônios. Legal. Só que aí tem um grande problema. São vários problemas. Primeiro, onde eu vou conseguir matriz de quirônios? Nunca chega no céu. Né? Não vai chegar. Ninguém tem. Qual é a alimentação de quirônios? Tá ferrado. Ele tá com perereca, lagartixa. Anfíbios, né? E aí o bicho come anfíbio. Como é que eu posso até comprar vários anfíbios? Aí como eu vou ofertar isso para o cliente final, para o dono do animal que vai comprar? Olha, você vai ter que... Só que ela só come rã, tá? Você vai ter que arrumar aí para um criador de rã para você comprar as rãzinhas para alimentar. Fica inviável. Então a gente tem que pensar muito nisso. Né? A gente está com ideia de botar na nossa M alguns colubrídeos. Eu quero realmente, na próxima mudança, a gente vai colocar. Eu tenho vontade, né? Não sei se eu vou conseguir, porque isso tudo depende de uma série de fatores, mas eu tenho vontade de botar a caninana, tenho vontade de botar Drimar com corais, que é a patapinto, tenho vontade de colocar liófis miliares, que não é mais liófis, agora é Eritrolampus. Eritrolampus miliares. A gente é da época da liófis. Pô, cara, e eu vou te falar, cara, esses dias mesmo aí, cara, até tava conversando com os caras, eu falei assim, não, porque a Piton é boídeo. O cara, não, a Piton não é boídeo, não. Eu falei, cara, mas na minha época que eu estudava essa parada pra caramba, ela era. Não, agora já é pitonídeo. Aí eu fui olhar, tinha, sei lá, 10 anos. Eu falei, caraca, meu irmão. Até eu vou. Quando eu tem que voltar a revisar tudo. É isso mesmo. Quando eu voltei filme, Coralos caninhos, os caras começaram a olhar Coralos batese. Descobriram outra espécie. Aí até eu pegar também que foi dividido por causa de região e tal. Vão ter hoje uma e olha outra na cara e veja a diferença. Para quem, depois de tanto estudar e ter um animal, você olha a diferença, é brutal mesmo. Você bate o olho e fala, pô, você
sabe que... Não, não era possível que não fossem dois bichos diferentes. Só não tinha tido tempo ainda de alguém sentar e falar assim, cara, eu vou revisar agora esse grupo, vou perder aí os meus 4 anos de doutorado para revisar esse negócio. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, Daniel. Tem aqui uma pergunta que é com relação às serpentes peçonhentas de liberar. Aí eu vou dar minha opinião pessoal, você dá a tua também. Cara, a gente já tem hoje uma dificuldade de maturidade mesmo, né? Das pessoas serem organizadas ao ponto de adquirir seu animal de estimação e não abandonar, não deixar fugir, ter todos os cuidados com animais que não são peçonhentos. Aí você imagina você ter uma serpente peçonhenta fugir, fora a dor de cabeça toda de que se o animal é exótico à fauna local, não tem soro para ele, né? A gente dificilmente já tem soro antiofídico para os animais daqui. E aí você tem, sei lá, quantas mil espécies, milhões não, mas quantas mil espécies de serpentes peçonhentas. Imagina cada estado, cada hospital ter o soro específico para aquela serpente. Então, assim, a serpente peçonhenta no Brasil, eu acho que tá lá no final da fila, pô, mas no final, lá depois da reticulatus, que é aquela que fica gigante e come aqueles caras pequenininhos na Tailândia, então, a víbora tá atrás dela, cara. Porque com certeza, com certeza. A dificuldade é muito grande, cara. Não tem como. O Brasil não está preparado para a criação comercial de animais peçonhentos para a finalidade pet. O Brasil não está preparado e eu não sei quando vai estar, porque foi o que você falou, a dificuldade até dos animais que a gente tem hoje, né, dos animais não peçonhentos, da gente conscientizar muitas pessoas. Também tem aquela questão de muita gente não é de acordo, né? Então é muito difícil, é um país difícil. Então imagina a gente lutar para, hoje, do jeito que a gente está, para ter animais peçonhentos como animal de estimação. Infelizmente, não vislumbro isso nem para daqui os próximos 30, 40 anos. Não, e a gente estava conversando esses dias, não sei se tu conhece, tá? Porque é aquela rede social nova que entrou, é Clubhouse o nome. Aí o Fernando do Meu Exótico fez um grupinho lá, até quem estiver assistindo aí, eu convido vocês a entrar lá e conversar com a gente. E a gente fez um grupinho lá e a gente juntou uma galera de criador de cobra lá e estava discutindo sobre isso. E aí um deles falou que tem um conhecido na Suíça, e lá, assim, se você quiser ter uma serpente peçonhenta na Suíça, você tem altíssimas taxas que você paga para o sistema de saúde. Primeiro você tem que pedir autorização, aquela história toda. E além disso, você ainda tem as taxas que você paga, porque os caras já garantem o seguinte: se por acaso você for acidentado ou alguém próximo a você, o hospital local da sua casa, ele está bancado por você para ter o soro, para ele poder ajudar quem sofreu o acidente. Então, assim, até nisso você tem que pensar na questão de logística, né? Beleza, chegou no hospital, mas é que nem o lance da Naja, né? Beleza, mordeu alguém. O cara chega no hospital e fala, infelizmente eu não tenho soro eu não tenho antiveneno para picada de Naja, e aí é sentar e esperar mesmo. Porque não tem muito o que fazer. Então, assim, é uma questão logística pesada. Além de conscientização, tem essa questão logística também do soro. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, Daniel. Tem um montão de perguntas, galera. Maneiro, pode mandar aí. Importar serpente? Não pode, né? Não. Criador comercial no Brasil não pode importar répteis. Criador comercial de répteis não pode importar répteis. Criador comercial de aves pode importar aves. Eu importei algumas vezes. A gente pode importar aves. Mas répteis não foi autorizado, o porquê eu não sei. Isso tem alguma coisa tramitando para mudar? Não, tá quietinho isso aí parado. Ainda não, que eu saiba, não. Porque lá em 98, né, eles proibiram a importação de répteis total. Importação e criação. Isso. Aí depois eles abriram aqui no Rio de Janeiro para os silvestres, e depois foram abrindo... Acho que primeiro abriu para silvestre no Brasil todo, né? E aí depois foram abrindo para os exóticos. Cara, e como é que um cara que não pode importar um réptil exótico consegue matriz de réptil exótico? Aí, na verdade, são animais que foram apreendidos, de alguma forma, provavelmente apreendidos, né? E foram para um centro de triagem, né, os CETAS, e aí o criador teve acesso a eles através dos CETAS, e o Estado liberou para ele receber aqueles animais. Ou então de zoológicos. De zoológicos. O zoológico pode importar. Zoológico pode importar. Criador comercial, não. Mas zoológico importando, e aí se ele não tiver interesse, ele pode destinar aquele animal para o criador sem problema nenhum. Até porque eles se reproduzem, né? Vão se reproduzindo, vai crescendo plantel.
e o cara não tem muito o que fazer com ele, começa a gastar dinheiro, enfim, faz aquele trade-off e acaba levando. Ah, pode crer, não tinha pensado no zoológico. Boa, boa. Assim que acontece. Bom, vamos lá. Será que dá para pedir outro... É isso aqui. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, ó. Será que dá para pedir autorização do IBAMA para criar a Piton Bivitatus, né? A Piton antiga Molurus, também mudou de nome, eu também fiquei sabendo há pouco tempo. Era a antiga Piton Molurus e agora a Molurus ficou aquela população da... Como é que é? Da próxima à China ali, não é isso? E a Bivitatus virou a população próxima da Tailândia, não é isso agora? E aí é que a gente tem aqui é Bivitatus, né? O que o pessoal... todo mundo aqui é Bivitatus. Bivitatus. Mas no Brasil não tem autorização, nenhum criadouro tem autorização para, até onde eu sei, criador comercial, tem autorização para Bivitatus, não, porque eles consideram um animal muito grande, né, que fica muito grande, realmente é verdade. E aí um animal desse foge, pode causar um problema muito sério, né? Não só com animais de estimação de outros, como poder comer um cachorro, um gato, mas um animal que cresce muito, e a gente está falando de vidas humanas também, né? Então isso é um pouco complicado. A mesma coisa que eu posso falar aqui, que a gente estava falando das serpentes peçonhentas, eu falo das grandes pitons, né? Que eu acho que existe esse risco, que o Brasil não está preparado ainda para isso, né? Então, as menores é legal, acho que tem que autorizar mesmo, mas essas gigantes, eu acho que é meio complicado ainda. Aí hoje tem Ball Python e tem a Curtus, não é isso? A Blood Python, não é isso? Isso. E também tem a Morelia viridis também, tem um criador que tem cara, é verdade. Esse aqui é do Paraná? Do Paraná. Eu acho que eu vi o Instagram dele esses dias e umas fotos dela, é verdade, cara. Então a gente tem essas 3 Pythons exóticas aqui no Brasil. A Ball, a Blood legal. Python e a Morelia viridis, que é aquela verde, que parece com a Caninos e com a Batese, mas é a Python gringa lá, né? Isso aí. Pode crer. Aí, cara, deixa eu te fazer uma pergunta também. Nessa pergunta da autorização aqui, eu lembro que antigamente, não sei nem se você vai conseguir me responder essa, porque essa é a pergunta para fiscal do IBAMA. Vou te perguntar porque de repente tu sabe. Antigamente a gente podia pedir Como é que é? Fiel depositário. Se você tinha um animal, você podia pedir para ser o fiel depositário e aí fazer lá aquela linkada toda do seu nome ao animal e ficar com ele em casa. Isso ainda funciona, cara? Ainda existe isso? Olha, eu nem sei te informar direito como é que tá isso daí, não. Mas eu acho que tá meio complicado. Tem alguns lugares, alguns setas, se eu não me engano, que tá tendo, você consegue fazer um registro para doação, para ser um fiel depositário, né? De um animal que tenha já lá no setas. Você fala assim, eu quero ser fiel depositário de, sei lá, um trinca-ferro. Um exemplo, tá? Só para... Tá bom. Um trinca-ferro. Aí eles vão, se o animal estiver lá no setas, mas isso tudo é bem complicado, você tem que preencher um formulário, eles vão pedir um monte de coisa para você, você vai ter que fazer um relatório sempre do animal e tal. E aí, caso você já esteja tudo certinho, seja autorizado, aí eles vão ver se tem algum animal lá no setas, nesse setas, que não pode voltar à natureza, e aí eles vão avaliar se você realmente tem condições de receber aquele animal e vão te entregar aquele animal. Mas isso eu não sei se já está em vigor. Isso é uma coisa que eu estou falando aqui porque eu vi isso, mas eu nem sei como é que está funcionando direito, tá? Aí uma dúvida legal, assim, já me perguntaram isso, eu acho que eu sei a resposta, mas eu não vou dar a resposta para não errar. Vou deixar você responder. Vamos supor, eu comprei com você duas epícrates, um macho e uma fêmea, e reproduziu lá em casa. Fiz besteira, né? Não pode reproduzir. Não pode de jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. Porque aí você está gerando animais ilegais. Não é porque você tem um macho legalizado, uma fêmea legalizada, você pode reproduzir. Não pode. Você não pode reproduzir, porque você não é um criador. Só quem pode reproduzir são os criadores. Seja ele conservacionista, seja ele mantenedor de fauna, seja ele um zoológico, seja um criador comercial que tenha esses animais as suas autorizações de manejo. Aí pode. A pessoa física, sem autorização, nunca pode reproduzir. Se acontecer esporadicamente, sem querer, né, uma questão dessa, ela obrigatoriamente tem que entrar em contato com os órgãos ambientais competentes da sua cidade, do seu estado,
e fazer a entrega voluntária desses animais, desses filhotes. E aí, esse lance a gente acostuma falar muito, vou falar que é falar mal, mas a gente costuma muito a reclamar um pouco sobre a questão da legislação. Mas eu tenho acompanhado, eu tenho alguns amigos fiscais e tudo mais, e quando você é proativo, né, com os órgãos ambientais, no sentido de que, ó, fiz besteira aqui, me ajuda, ou então, olha, eu comprei esse animal ilegal, mas eu quero entregar ele, eles são muito receptivos, né? Quando você não é autuado, Sim. Quando você não é autuado, você não tem sanções punitivas, né? Você Exato. foi de livre e espontânea vontade e tal, e eles te atendem de uma forma muito boa, né? Então, assim, se alguém estiver assistindo e por acaso tiver no futuro errar com alguma coisa, ou tiver alguma situação errada, eles fazem isso até no sentido de deixar as pessoas virem até eles para não criar escondido, né? Para evitar as coisas erradas. Você entra em contato com eles, né? Ou com o IBAMA, ou aqui no Rio de Janeiro, o INEA, o órgão estadual da sua cidade, né? Do seu órgão estadual do meio ambiente do seu estado, né? E abre e fala, tem um animal aqui legal, eu quero fazer uma entrega voluntária, né? Eu quero fazer essa entrega voluntária. Como é que eu faço? Se eu não me engano, cada estado tem uma forma de fazer isso, né? Aqui no Rio parece que tem um formulário que a pessoa baixa da internet e preenche para poder, com isso, ele entregar esse animal. No caso aqui no Rio de Janeiro, no Centro de Triagem de Animais Silvestres, salvo engano, é só lá. Eu não sei se você pode entregar em outro local. Mas isso é importante frisar, que quando você tem um animal e você decide entregar esse animal, você não é penalizado. Chama entrega voluntária, né? Então você pode fazer essa entrega sem problema nenhum. Não, maneiro. Cara, deixa eu voltar aqui para minha lista. Beleza. Tem só enquanto eu acho aqui mais uma pergunta, cara, responde essa daqui, ó. Eu achei uma maneira aqui. A da Molu já foi. Preto e branco é uma espécie difícil de se encontrar para venda. Aqui, ó. Estão querendo saber sobre o padrão comum da Occidentalis, né, da jiboia argentina. Se ela é uma jiboia, é uma espécie difícil de se encontrar para venda. Responde essa aí enquanto eu procuro a pergunta aqui. Na verdade, não é uma... Até onde eu sei, só tem um criadouro que é autorizado, que eu saiba, pelo que tenha esse animal no Brasil, né? Eu não posso, porque como a gente já tinha falado, a boa constrictora Occidentalis, ela é jiboia argentina. Já pelo nome, ela é argentina, ocorre na Argentina. É um animal exótico que a gente, infelizmente, não pode ter aqui. Mas tem um criador que tem e tem matrizes, né? E que podem fornecer filhotes desse animal. Tá. Cara, veio uma legal aqui também, ó. Sucuri amarela. Tem autorização? Isso aqui é uma afirmação? Deve ser, né? Sucuri amarela, estão dizendo aqui ou estão perguntando, não sei. Que tem um criador lá no Paraná que tem ela, ou que poderia ter. Ou tem lá. Então, existe. A sucuri amarela é um animal que eu não entendi por que no Rio de Janeiro não teve autorização dela. Não teve, não? Não teve. Para o Rio de Janeiro não teve, infelizmente. As sucuris eles não autorizaram, por ser também um animal de grande porte. Apesar Mas a amarela não cresce tanto, né, cara? Pois é um bicho que não cresce muito. Mas aí a visão deles foi essa. Não basta, não autorizaram, infelizmente. Estão perguntando aqui se pode ter a meiva como pet. A meiva é um lagarto, né, aquele lagartinho da Restinga que tem as costas verdes. E aí, teoricamente, se a gente seguir as regras que você falou, né, o ameiva ele é nativo, ele é um réptil, então, teoricamente, pode-se ter ele como animal para criadouro? Sim, aqui no Rio de Janeiro pode. Eu vou dar um spoiler para o futuro aqui. A gente está fazendo um projetinho que vamos colocar diversas espécies de lagartos e jabutis, né? Vamos entrar com jabutitinga, jabutipiranga, porque o nosso criador, o nosso terreno é bem grande, então a gente tem um espaço bacana para poder trabalhar com esses animais. Então a gente quer colocar iguana, teiu, pequenos lagartos como ameiva, quinimidóferos, mabuia? Oplocercus, né, espinosos, a gente está com vontade também. Tem várias espécies. O Oplocercus é um lagartinho que não ocorre no Rio de Janeiro, se não me engano é do Centro-Oeste, que tem a cauda toda espinhosa. Assim, ela tem umas espinhas para fora. Isso, assim, bem bacana, pequenininho. Então a gente quer ter uns bichinhos menores, montar uns
uma criação bacana desses animais pequenos, lagartos pequenos, que eu acho que vai ser bem legal. Mas isso é aquilo, né? A gente pretende colocar na nossa M, já estamos com o projeto lá praticamente pronto, só estou esperando alguns detalhes para poder fazer o pedido de autorização, mas, de qualquer forma, vai estar na autorização o problema grande, que é o grande gargalo do criador comercial no Brasil, é a conseguir as matrizes. Pô, as matrizes, é verdade. É verdade. Então, grande dificuldade é essa. Hoje tem alguma... A gente vê muito movimento... Na verdade, a minha opinião, tá? Eu vou dar aqui a minha opinião pessoal de verdade, como eu estou fazendo o tempo todo. Mas a minha opinião é o seguinte, a gente tem vários movimentos hoje no Brasil de a favores e contras e tudo mais e tal, e normalmente os contras são sempre intransigentes com quem gosta. Se eu gosto disso, eu gosto, mas eu proíbo que você não goste. Não, então eu proíbo que você use um negócio que eu não gosto de você usar e tal. E a gente sabe que com as serpentes e os animais não convencionais, e até os próprios exóticos mesmo, o teu, no caso, seria um não convencional. O exótico não seria porque você não tem nenhum animal fora da fauna do Brasil. Mas até mesmo os não convencionais, existe uma pressão hoje para reduzir, porque, enfim, por N argumentos. E a gente tem outros milhares de argumentos a favor. E sempre vão ter dois lados. Sempre vai ter prós e contras. Existe algum movimento hoje que mais estruturado, assim, que realmente ponha em risco os criadores de serpentes da forma como que ficou lá atrás, quando teve aquela proibição em 98 e ficou aquele vale enorme de ser proibido qualquer tipo? Tem algum movimento desse hoje que possa pôr em risco o teu negócio e outras pessoas, até esses animais? Existem vários, né? Não vou pontuar nenhum aqui, mas existem... Estão sempre tentando derrubar a criação de animais em cativeiro, né? Como um todo, né? Seja aves, seja o que for. Tudo. Aves, répteis, mamíferos, sejam eles até domésticos ou não convencionais, ou convencionais, querem derrubar. Tem muita gente querendo derrubar. E voltamos. Voltamos. Fiquei aqui uns 15 minutos bebendo água aí, tu viu? Travou bebendo água. Pois é. Eu não sei nem se eu estava falando aqui, estava saindo. Cara, eu também não sei nada. Eu vou te perguntar outra coisa aqui, então. Eu vou pular a parada. Não lembro nem quem a gente estava falando. A gente falou de sucuri amarela. É possível... mandaram aqui, cara, Vou ler para você. É possível conhecer as instalações do Pet Serpente? Essa é boa, hein? Essa é boa. Na verdade, o criadouro, ele não... Isso é o que os órgãos ambientais não autorizam, a não ser se for para fazer alguma matéria, algum trabalho. Comprar algum bicho? Comprar o animal, né? Que aí a gente recebe lá. Mas, de forma geral, a gente não pode abrir as portas, porque nós... Para visitação, assim, né? Zoológico é visitação. Criadouro não é para visitação. E, além disso, né? Nossa equipe de veterinários, que eu queria agradecer a Jéssica Duenes e o Rodrigo Rabelo, que são nossos veterinários lá no criador, eles mesmo falaram, não pode entrar ninguém aqui não, por questões sanitárias. Eles estão certos, né? Porque mesmo a gente tendo todo o cuidado possível, a gente não sabe da onde a pessoa está vindo, como ela está vindo, né? Então a gente evita realmente por essas questões. E tem uma história até que eu ouvi essa história, cara, eu acho que foi lá na... Eu só vou falar coisa velha, tá, gente? Porque eu vivi umas coisas velhas muito lá atrás, depois eu fiquei num limbo de biologia durante uns 10 anos e estou voltando agora. E aí lá no Congresso de Herpetologia, que teve lá o primeiro, lá em Minas, o pessoal estava falando... Não sei se você já viu nos livros antigos assim, tinha parece um bufo, um rinela daquele da época, laranja. E aí só existiam 2 populações dele no mundo, porque eles tinham entrado em extinção. E aí tinha alguns pesquisadores que tratavam dos 2. E aí, cara, uma população foi acometida por um fungo e acabou. E logo depois, a outra população também foi acometida pelo fungo e também acabou. E aí estavam falando que pode ter sido que os pesquisadores que foram pesquisar uma população de anfíbios, quando foram pesquisar outra, que eram os caras que queriam preservar, levaram fungo sem querer para a população. Então, assim, tem umas coisas que é melhor ter cuidado mesmo e evitar para você não perder um plantel inteiro, não perder teus animais todos, né? Exatamente. É difícil. Cara, deixa eu ver aqui, vamos lá.
Mais perguntas. E as balls? Pode sucuri amarela, ameiva como pet? Cara, eu acho que aqui as perguntas da galera... Pessoal, manda mais pergunta aí, porque aqui as perguntas que eu tinha anotado acabaram acabando. Boa essa, né? Acabaram acabando. E eu tenho as minhas aqui. Ah, essa aqui é legal, cara. Quem são os teus maiores parceiros hoje no Pet Serpentes? Aí aproveita para fazer o jabá dos caras. Quem são seus maiores parceiros hoje no Pet Serpente? Hoje, na verdade, de parceria, a gente tem alguns parceiros de biotérios, né? No caso, a gente tem o Lanza Biotério, que ajuda bastante a gente. A gente tem o Rodrigo também, que é do Reptofood aqui no Rio. O Lanza, ele é de Minas Gerais e o Rodrigo é aqui do Rio, é do Reptofood. E temos também Coelho e Companhia, também aqui no Rio de Janeiro, né, que são, a gente orienta as pessoas a comprarem os animais com a gente, a usar comprar com essas pessoas. E tem outros locais também que a gente está abrindo parcerias novas, né, buscando outros biotéricos, que eu acho que é importante. Além deles, a gente tem a loja Animalogia, que é do Guilherme, que ele também, a gente tem alguns materiais dele, são muito bons. A gente está fazendo uma parceria com eles também. E Quintal do Ville, né? Olha só, meu Deus do céu. Fazendo alguma coisa aí e ajudando a divulgar o nosso trabalho e tudo mais. Não, tem que divulgar, cara, porque eu passei... Pô, você também, a gente passou Cara, a gente passou uma infância e uma adolescência querendo buscar informação sobre répteis, e a única coisa que eu me lembro que falava de répteis era uma revista que eu nunca vi vender em banca de jornal nenhuma, que se chamava Reptile Magazine. E eu procurava essa revista em todas as lojas do Rio de Janeiro e ninguém tinha, cara. Hoje em dia, porra, tem internet, tem Instagram, tem tudo, cara. Nossa época não tinha internet. Não tinha. Eu lembro quando eu ia buscar informação, né? Eu ia na Biblioteca Nacional. Caramba. Atrás de livros de répteis para poder entender alguma coisa, porque não existia. Então, ia na Saraiva, né? Ver se tinha algum livro de cobra, não tinha nada. Não tinha nada, você não encontrava. Então, assim, eu consegui comprar na época um livro de criação de boídeos e pitonídeos, né? Na época era boídeos, e aí eram subfamílias, né? Que era pitonine e boine, né? E é um livrão grosso, excelente. The Reproductive Huntsbrand of the Pythons and Boas, se eu não me engano. Um livro maravilhoso, que eu tenho até um maior carinho por ele hoje, mas na época não tinha, né? Então a gente não tinha informação, não tinha nada. E aí agora que a internet facilitou para todo mundo, né? Só um minutinho, o Fernando tá falando que tá se sentindo novo. Fernando, tu não é novo não, cara. A tua barba aí não é novo não, tu tem a mesma idade que a gente, eu acho. Hein? Ele botou aí que ele tá se sentindo novo. Agora eu não tô conseguindo mais ver os comentários, sumiu aqui para mim, não sei porquê, mas... Dá uma puxada para cima com o dedo aí que de repente eles voltam, cara. Veio. Não? Não voltou não, mas tudo bem, você vai me falando aí. Eu tô vendo aqui. Mim, eu não vou estar vendo, tá? Não, tranquilo. Alguém botou aqui qual é a temperatura e umidade ideal para as serpentes. O Juan Carlos Skol. De uma forma geral, a gente pode considerar aí de 50% a 80% de umidade. De uma forma geral, cada espécie tem uma coisa mais específica. E a temperatura entre 26 e 31, estourando 32. Não é bom passar muito disso, não. Pode até elevar e tudo, mas aí o bicho às vezes pode regurgitar se tiver comido. E abaixo de 26 começa a ficar mais frio e tal. Mas no período de brumação, de reprodução, que é outro papo, a gente baixa mais essa temperatura. E aí, quando baixa muita temperatura, os bichos começam a ter pneumonia, né, cara? Aí pode a pneumonia ferra os bichos pra caramba. É um problema, né? E às vezes acontece do bicho ele ter uma pneumonia de baixo escalão, digamos assim, que aquilo cura sozinho, com aquecimento, a calmaria e tal. Mas às vezes não. E aí pode dar um problema sério, desencadear um problema muito sério, o bicho vira a ter estomatite. Estomatite também. Na verdade, a gente sempre aconselha qualquer coisa diferente nos animais, levem a um veterinário especializado de silvestre, que hoje, não em todo o Brasil, obviamente, mas nas grandes cidades, estão se abrindo clínicas especializadas. Então é muito interessante e importante. Viu, o bicho está diferente, está acontecendo alguma coisa que você acha que não está normal, leve a consulta com um veterinário. Isso é muito importante.